Muito bom dia a todos os presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora deste curso para estar aqui presente e dizer que é um prazer vir aqui partilhar alguma da minha experiência e conhecimento nesta área, que é uma área sempre tão desconhecida, muitas vezes, para o cardiologista clínico. O tema da minha apresentação é novas aplicações da ressonância magnética cardíaca, qual a sua importância para a prática clínica. E este é o outline da minha apresentação. Os objetivos desta sessão passam por abordar de uma forma muito sumária as novas utilizações da ressonância magnética cardíaca na prática clínica corrente, para além da avaliação anatómica e funcional, que já é de todos conhecida, fazer uma breve revisão dos conceitos teóricos de realce tardio após gadolínio e das técnicas de mapeamento em T1 e T2 dirigidas ao entendimento de cardiologista clínico e, por fim, abordar o papel destas novas técnicas, destes novos ditos biomarcadores imagiológicos, não só no diagnóstico, como também na avaliação, na estratificação prognóstica e no apoio à decisão terapêutica no âmbito específico das doenças do miocárdio ou miocardiopatias. Comecemos pela técnica de realce tardio após gadolínio. Parece um contrassenso, esta técnica não é uma nova aplicação, é uma técnica até bastante já primitiva, no entanto é técnica que tem um uso mais generalizado e aquela que tem evidência mais robusta a suportar o seu uso. Esta técnica foi desenvolvida no início dos anos 2000 e talvez seja a técnica mais importante, aquela que mais estimulou a adoção da ressonância magnética cardíaca na prática clínica corrente. Esta técnica faz uso das propriedades paramagnéticas do gadolínio, que é um agente de contraste exclusivamente extracelular e que, após a sua administração endovenosa, se acumula lentamente nos tecidos com aumento ou com expansão da matriz extracelular. De uma forma muito simplista, esta técnica permite detectar áreas de edema ou necrose regional na lesão miocárdica aguda, decorrente, por exemplo, de infarto agudo de miocárdio ou miocardite aguda, e nos processos mais crónicos, permite detectar ou identificar fibrose miocárdica de substituição ou de cicatriz. Esta técnica inicialmente suscitou muito interesse devido à sua capacidade de detectar com grande acuidade cicatriz de infarto e devido à sua elevada resolução espacial, permite diferenciar entre cicatriz subendocárdica e cicatriz transmural, e neste contexto, particularmente, o grau de transmuralidade de realce tardio, ou da cicatriz de infarto, demonstrou ser um poderoso preditor de viabilidade miocárdica, ou seja, do potencial de recuperação funcional do miocárdio hibernante após revascularização coronária adequada. Também rapidamente se percebeu que não só na cardiopatia isquémica, mas em praticamente todas as miocardiopatias primárias e secundárias, estão associadas ao desenvolvimento de fibrose miocárdica de substituição regional. E numa fase precoce da evolução destas doenças, antes do desenvolvimento de um fenótipo de burnout mais comum, numa fase precoce, o padrão de distribuição da fibrose miocárdica, ou seja, a sua topografia, a sua localização e a sua morfologia, permite definir a etiologia específica do processo cardiomiopático. E é isto que podemos ver aqui nesta representação gráfica à esquerda e nestas figuras de realce tardio aqui à direita, onde estão ilustrados vários doentes com processos cardiomiopáticos distintos e alguns dos quais partilham o mesmo fenótipo, como por exemplo a cardiomiopatia hipertrófica, a doença de Fabry ou a amiloidose, e nos quais um padrão de realce tardio distinto permite afirmar ou reconhecer a sua etiologia. Também se tornou evidente nos últimos anos que não só a presença, mas sobretudo a extensão ou a quantidade de realce tardio permite prever não só o risco de desenvolvimento para insuficiência cardíaca, mas também com menor poder preditivo também o risco de arritmias malignas e, por conseguinte, o risco de morte súbita em inúmeras condições cardíacas. Um exemplo paradigmático disso é a miocardiopatia hipertrófica. Na última década, particularmente, evidência crescente tem-se acumulado acerca do papel prognóstico da fibrose miocárdica detectada pela técnica de realce tardio na miocardiopatia hipertrófica, particularmente na estratificação de risco de morte súbita. E dentre essa evidência eu destacaria estes 5 grandes estudos que estão aqui representados, todos prospectivos, um dos quais, o último estudo de Chen, é um estudo multicêntrico e que no total representam uma amostra populacional de quase 3.000 indivíduos com um follow-up mediano de 3 anos. A compilação dos dados destes 5 grandes estudos resultou na publicação de uma grande meta-análise na revista JACC Cardiovascular Imaging, no início de 2016, e esta meta-análise demonstrou de forma clara e inequívoca
que existe uma correlação muito significativa e positiva entre a extensão de fibrose miocárdica detectada pela técnica de realce tardio e a ocorrência de morte por todas as causas, morte cardiovascular, incluindo morte súbita ou morte súbita recuperada, algo que não tinha sido demonstrado antes, nomeadamente nos estudos prospectivos que deram origem a esta meta-análise. Também na miocardiopatia dilatada, a ressonância magnética cardíaca com técnica de realce tardio permite identificar a fibrose miocárdica de substituição em cerca de 1/3 dos indivíduos. Estamos a falar de miocardiopatia dilatada idiopática ou de causa familiar ou genética. E nesta doença, a fibrose miocárdica apresenta caracteristicamente um padrão médio-mural ou subepicárdico, com atingimento muito frequente do septo interventricular. E neste paper seminal de Gulati, do grupo de Brompton, publicado em 2013 na JAMA, a presença de fibrose médio-mural esteve associada a um prognóstico significativamente pior, não só em termos do outcome primário, que foi mortalidade total, como também dos endpoints secundários de mortalidade cardiovascular, necessidade de transplante e inclusivamente morte súbita e morte súbita recuperada ou terapêuticas apropriadas de CDI. Mais interessante foi verificar ainda que a identificação de fibrose miocárdica na miocardiopatia dilatada fornece informação prognóstica que é incremental e independente relativamente à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E como podemos ver nestes gráficos, através de todo o espectro de frações de ejeção, a presença ou ausência de fibrose miocárdica permite reclassificar o risco de mortalidade dos indivíduos, sendo que há uma separação muito significativa das curvas, separação essa que, como podemos ver, se acentua à medida que descemos na fração de ejeção. Portanto, estes dados publicados sugerem que na miocardiopatia dilatada a técnica de realce tardio pode refinar a estratificação de risco de morte súbita e à semelhança do que aconteceu na miocardiopatia hipertrófica, estes dados foram também consubstanciados numa grande meta-análise que incluiu este estudo de Gulati, entre outros. Falamos até agora sobre identificação de fibrose miocárdica de substituição pela técnica de realce tardio. Vamos agora falar sobre técnicas mais recentes de mapeamento em T1 e T2 na identificação de outros substratos patológicos. E comecemos pela técnica de T1 mapping. Esta técnica é uma técnica dita quantitativa ou paramétrica, pois as sequências que estão na sua base dão origem a uma imagem paramétrica ou uma imagem ou um mapa, no qual a intensidade de cada voxel reflete um valor numérico que é o tempo de relaxamento longitudinal do miocárdio, ou T1, que é uma propriedade magnética dos tecidos. De uma forma muito genérica e simplista, estas sequências, ao contrário da técnica de realce tardio que permite detectar fibrose miocárdica de substituição, fibrose grosseira, esta técnica permite com grande cuidado detectar processos fisiopatológicos que se traduzem por um envolvimento mais global e difuso do miocárdio e que podem permanecer indetetáveis à técnica de realce tardio, nomeadamente fibrose intersticial, edema generalizado ou infiltração amiloide, que se traduzem por um aumento do T1 nativo, ou deposição de ferro e lipídios, que se caracterizam por um T1 nativo mais baixo. Para além disso, com base no valor T1 nativo, quando falo de T1 nativo é o T1 do miocárdio no seu estado natural, T1 antes da administração de contraste, e portanto, com base no valor T1 nativo do miocárdio e do sangue, e com base no valor T1 nativo do T1 após contraste do miocárdio do sangue, e sabendo a priori o hematócrito do doente, é possível calcular a fração de volume extracelular através desta equação, que no fundo é uma estimativa da percentagem de miocárdio que é constituída por espaço extracelular e que no indivíduo normal é inferior a 30%. No que diz respeito à sua aplicabilidade clínica, a técnica T1 mapping tem-se revelado sobretudo essencial no diagnóstico diferencial de miocardiopatias que cursam com um fenótipo de hipertrofia ventricular esquerda de causa desconhecida, nomeadamente na exclusão das causas mais raras de amiloidose ou doença de Fabry e cardiomiopatia siderótica, que cursam geralmente com valores T1 nativo mais extremos. Assim, se por um lado na amiloidose temos valores T1 nativo extremamente elevados e que se não observam em mais nenhuma outra patologia, penso eu, com exceção da miocardite. Por outro lado, noutros
extremo da biologia, temos a doença de Fabry e a acumulação de ferro do miocárdio, que se caracterizam por um TU nativo muito baixo, geralmente inferior a 900 milissegundos, e com um volume extracelular normal, pelo menos numa fase precoce da doença, porque são doenças de deposição intracelular. Outra aplicação clinicamente relevante do TU mapping é no diagnóstico de miocardite aguda, onde os parâmetros TU mapping, particularmente o volume extracelular, quando associado à presença de realce tardio, apresentam uma acuidade diagnóstica superior aos critérios convencionais do Lake-Louise. Como sabemos, são os critérios standard neste momento para o diagnóstico não invasivo de miocardite aguda por ressonância magnética, e que são uma combinação do realce tardio com realce precoce e hipersinal nas sequências ponderadas em T2. Para além da sua aplicabilidade diagnóstica, o valor prognóstico dos parâmetros de TU mapping tem sido extensivamente explorado em inúmeras condições cardíacas, que é exemplo, por exemplo, a amiloidose sistémica, na qual valores mais elevados de T1 e particularmente uma fração de volume extracelular superior a 45% estão associados a um pior outcome em termos de mortalidade. E uma área que eu considero particularmente promissora é a aplicabilidade destes novos parâmetros, destes novos biomarcadores imagiológicos, no seguimento e na avaliação da eficácia da terapêutica sistémica, na amiloidose sistémica, também na amiloidose de trânsito e retina e eventualmente até na doença de Fabry, para avaliar a eficácia da terapêutica de substituição enzimática. Também na miocardiopatia dilatada não isquémica, valores mais elevados de TU nativos estão associados a um aumento da mortalidade total e do número de admissões por insuficiência cardíaca, facto que é independente da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e da presença de realce tardio. Para finalizar, falando muito brevemente sobre a técnica de T2 mapping, o aumento de sinal em T2 na ressonância magnética cardíaca, no miocárdio, representa essencialmente edema ou inflamação miocárdica. E temos duas formas de avaliar isso, de uma forma qualitativa, usando as sequências convencionais que dispunhamos até agora, que são sequências Black Blood, chamadas T2-TIR ou T2-PrEP, e podemos avaliá-lo de uma forma quantitativa, utilizando as sequências de T2 mapping de introdução mais recente. À semelhança ou de forma similar ao TU mapping, as sequências T2 mapping produzem uma imagem paramétrica, um mapa, no qual a intensidade de cada pixel reflete, neste caso, o tempo de relaxamento transversal, que por sua vez é uma propriedade magnética que representa a água intersticial livre. Estes mapas em T2 podem ser analisados, como podemos ver, visualmente através de uma escala de cores, ou podem ser analisados quantitativamente, também definindo regiões de interesse nas áreas relevantes para a patologia do miocárdio em estudo. O que é importante é que o T2 mapping é muito específico para a detecção de edema miocárdico, que se traduz por um valor de T2 nativo geralmente superior a 59 a 60 milissegundos. Comparativamente às sequências mais convencionais que utilizávamos previamente, o T2 mapping fornece um parâmetro que é quantitativo e, portanto, é mais reprodutível e é também, do ponto de vista técnico, mais sensível para a detecção de inflamação miocárdica, sobretudo inflamação miocárdica mais global, difusa e de baixo grau. Trata-se de uma sequência também mais robusta, mais consistente na sua aplicação clínica rotineira, pois é menos suscetível a artefactos de movimento respiratório, artefactos decorrentes de ritmo cardíaco. Para terminar, no que concerne à sua aplicação clínica, e dados muito recentes apontam o T2 mapping como potencialmente uma ferramenta clínica muito valiosa na avaliação não invasiva de inflamação miocárdica, podendo muitas vezes evitar o recurso a outras técnicas, nomeadamente a PET ou a biópsia endomiocárdica. No diagnóstico de miocardite aguda, em particular, o T2 mapping demonstrou uma acuidade diagnóstica superior aos critérios de Lake-Louise convencionais, com uma acuidade diagnóstica de 81% versus 56% para os critérios de Lake-Louise. Isto é válido tanto na fase aguda como na fase crónica da miocardite, e particularmente na fase crónica, penso que é onde está o valor acrescentado do T2 mapping, porque apresenta uma acuidade diagnóstica que é superior, inclusivamente ao T1 mapping. Outras potenciais aplicações clinicamente relevantes são na avaliação
de envolvimento miocárdico inflamatório nas doenças sistémicas autoimunes, de que é exemplo paradigmático a sarcoidose, e também na detecção não invasiva de rejeição aguda, onde existem já evidência que suporta a sua utilização, evitando muitas vezes a biópsia endomiocárdica, e também no diagnóstico de miocardiopatia de stress. E terminaria aqui a minha apresentação. Muito obrigado.